Oi, gente. Mudamos a carinha aqui da live. Problemas de bastidores. A gente sabe que é complicado, às vezes conexão, às vezes alguns problemas. Aí, ó. De novo, E aí, aí, Ju. tudo bem? Mudamos aqui da live com a Livete, mas está tudo certo. Ju, vamos lá. Você estava falando que como que é feita a sessão, né? A sua sessão. Isso, então, eu uso a cromoterapia nas minhas sessões quando eu costumo, na verdade, associar várias terapias, né, da medicina integrativa. Eu acho isso bem legal. A gente, na Qualivet, nós temos diversas especialidades, né? Então, a gente tem aí ozonoterapia, fisioterapia, a gente tem homeopatia, dietoterapia. Então, eu acho muito legal quando a gente consegue agregar todos esses tratamentos e proporcionar isso ao animal. Então, durante as minhas sessões de acupuntura, eu gosto bastante de usar a cromoterapia. Daí, como que eu uso elas, né? Eu costumo sempre iniciar as minhas sessões abrindo os chakras, né? Porque, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar os chakras, que são os centros de força que a gente tem no nosso organismo. Então, eu abro os chakras para poder trabalhá-los. Enquanto isso, eu vou colocando a musicoterapia, que também é uma terapia através da frequência, né? A gente sabe que as ondas vibracionais, elas carregam energia, então por isso que eu uso a musicoterapia. Então, enquanto eu abro os chakras, eu vou punturando o paciente, né? Então, e também antes do paciente iniciar a sessão, às vezes tem aquele paciente que está muito assustado, que não está entendendo o que está acontecendo ali, ele não conhece a gente já chega com aquele jaleco branco que assusta. Então, eu costumo colocar bastante a cor azul índigo, pelo menos uns 5 a 10 minutinhos antes de iniciar a sessão em si, para dar uma acalmada, porque a gente sabe que essa cor, ela consegue também diminuir a ansiedade, né? Uhum. Então, com isso, depois eu coloco as agulhas e eu vou trabalhando cada chakra ali. E também eu uso bastante a cromopuntura, né? Que eu tinha até comentado com a Lara. Então, a cromopuntura, uma das formas que a gente pode utilizar é colocando cores estimulantes em cima dos pontos de acupuntura e cores que sejam mais sedativas. Então, se a gente quer estimular determinado ponto, eu coloco uma cor como, por exemplo, vermelho, amarelo, laranja em cima daquele ponto. Agora, se eu acho que aquele ponto está com energia em excesso, eu consigo sedar um pouco aquele ponto colocando cores mais frias. Então, cores como o violeta, o azul índigo. Então, é Tá. basicamente assim que eu uso a cromoterapia. Tá. E aí essa cromo, como que é? Assim, porque eu mesma, né, a gente é da mesma equipe, tudo aqui, mas eu nunca vi uma sessão de cromo, nem nada. É como se fosse um laser, é uma lâmpada, como que é? Isso, então, eu acho até importante eu voltar um pouquinho no começo do que eu falei no começo da live, porque travou, então eu acho que algumas pessoas perderam esse comecinho. Eu expliquei que a cromoterapia, para a gente entender o que é a cromoterapia, a gente precisa entender o que é a luz e o que são as cores, né? Então, eu falei que a luz, ela é, na verdade, uma onda que vibra, né? E através dessa vibração, a gente tem essa frequência vibracional que a gente chama. E dentro dessa frequência vibracional, então dentro dessa onda que está vibrando, né, digamos assim, nós temos fótons, que são essas partículas que são responsáveis por carregar a energia dessa luz. E a gente consegue diferenciar as cores porque cada cor ela vibra, né, ela tem uma frequência diferente. Então a gente tem aparelhos que aferem essa vibração. Então a gente sabe, por exemplo, que o amarelo supondo, tá chutando, ele vibra numa frequência 400 Hz. E o vermelho vibra numa frequência 300 Hz. Então, a gente sabe diferenciar por conta dessa vibração. E com isso, a gente consegue, por exemplo, no meu caso, eu trabalho chakras, que são esses centros de força que nós temos no nosso organismo, e cada chakra, ele está correlacionado a cada pedacinho do nosso corpo. E os 7 principais chakras, ele está correlacionado aos nossos órgãos e está correlacionado também a uma emoção. Então, quando eu estou trabalhando aquele chakra, então a gente coloca a luz naquele chakra, porque cada chakra tem uma luz, você está mandando a energia, ou seja, a frequência vibracional daquela luz naquele chakra,
que vibra na mesma frequência daquela luz, e com isso a gente consegue aí equilibrar um órgão que estava desequilibrado, porque a gente sabe, né, na acupuntura a gente fala bastante disso também, que na verdade a doença vem porque houve um desequilíbrio energético tanto da parte emocional, mental e dos órgãos também, né? Quando a gente fala de órgão, eu estou falando da vibração energética dos órgãos. Então, quando tem esse desequilíbrio, a gente tem aí as manifestações físicas. Então, eu utilizo as cores justamente para tentar equilibrar, né, essa frequência vibracional que nossos chakras emanam. Tá, entendi. Então, ela, na verdade, é uma canetinha. Ou é uma lâmpada? Tem os dois. Na verdade, eu utilizo, né, o que as pessoas estão acostumadas a ver, realmente, de fato, é a lâmpada de cromoterapia, aquela que eu levo nas sessões, que tem o controlezinho e mudam as cores. Eu utilizo bastante ela. A gente tem a caneta de cromopuntura, né, que eu faço, e também pode ser utilizado também para fazer a cromoterapia dos chakras, mas eu utilizo a caneta mais para fazer a cromopuntura. Mas a gente também consegue trazer aí a cromoterapia, que é uma das coisas que eu mais gosto dessa terapia, no dia a dia daquele paciente. Então, por exemplo, como eu disse, por se tratar de uma medicina holística completa e que a gente lida com aquele paciente como um todo, a gente também vai tratar o ambiente onde esse animal vive. Então, a gente sabe que o ambiente ele influencia diretamente na nossa vida, né? Então, por exemplo, se a gente tem um dia estressado, aquilo vai fazer com que a gente tenha um desequilíbrio energético. A gente pode ter no final do dia, por exemplo, dores de cabeça por conta de estresse. Então, a gente sabe que o ambiente aí está correlacionado diretamente com a nossa saúde, né? Tanto emocional, mental, física, que seja. Então, a gente consegue agregar a cromoterapia no ambiente desse paciente. Aí, de qual forma, né? A gente consegue falar, por exemplo, para o tutor, para ele fazer um banho cromoterápico com aquele paciente, ou ele fazer um banho cromoterápico. Ele pode ingerir água solarizada, por exemplo. A água solarizada ela é muito legal porque qualquer um pode fazer em casa, qualquer um pode ter esses benefícios da cromoterapia, que na verdade você pega um recipiente de preferência de vidro, né? Porque plástico ele tem aquelas substâncias que são tóxicas para o organismo e tudo mais. E você coloca e completa ele com água e você deixa no sol, se tiver um dia bem ensolarado e tudo mais, você deixa aí pelo menos no mínimo 1 hora. Agora, já em dias que não tem tanto sol, você coloca pelo menos 12 horas, metade de um dia ali no sol. Já em dias chuvosos, você tem que deixar aí 24 horas, pelo menos, essa água exposta ao sol. Então, com isso, você consegue ter a energia, né, dessa luz dentro naquela água, naquelas moléculas, e depois você vai fazer a ingestão dessa água. Então, para você conseguir ver aí um resultado legal, é interessante você ingerir essa água pelo menos 15 a 30 dias aí para você ver um efeito legal. E uma das coisas importantes também é você colocar água em recipientes, por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa e você está visando se acalmar. Então, você pega um recipiente com a cor azul. Então, você vai produzir água nesse recipiente de cor azul e vai expor ele ao sol. Então, você consegue aí ingerir essa energia, né, que vem da luz. A gente consegue também produzir, por exemplo, pedir para o tutor comprar uma caminha azul, ou se o animal precisa uma melhora aí da imunidade, a gente sabe que o laranja ele consegue trazer essa melhora da imunidade para o paciente, então colocar aí utensílios que sejam da cor laranja. Então tem várias formas assim que a gente consegue trazer a cromoterapia junto com o tratamento em si, né? Tá. E aí me fala uma coisa, a duração dessa terapia quando você faz, na verdade, eu tô perguntando a sessão, né, por exemplo. Então, hoje a gente sabe se a gente faz um laser, alguma coisa assim, é uma duração de 72 horas, né, vamos dizer assim. Quando você faz essa croma, ela tem uma duração exata ou não?
Você diz quanto tempo demoraria o quê? Uma sessão, você diz? Não entendi. Não, assim, tipo, você vai na casa do cliente, aí você faz a cromo. Uhum. Essa cromo, ela age ali durante a sessão ou ela tem um período que ela ainda funciona depois? Tipo, sabe, de benefício, de... Ah, não, ela vai continuar agindo depois, certamente, porque, por exemplo, como eu tô mexendo com energia, aquela energia vai continuar naquele indivíduo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando um chakra que está desequilibrado, que está fazendo com que o cachorro seja muito hiperativo, digamos assim, naquela sessão eu vou trabalhar aquele chakra responsável por essa agitação, então a gente já vai ter uma melhora ali talvez não 100%, né, ainda, talvez a gente não consiga reequilibrar 100% daquele órgão vibracional, mas a gente aí já consegue ter uma boa melhora, então a gente já vê. Ju, Então, oi? Oi? Ju, Oi? foi, Tá me pronto. ouvindo? Tô te... Ah, tá. Não, então, como eu estava falando, a gente consegue ver uma resposta do paciente mesmo depois da sessão, porque a gente está lidando com energia, então, a partir do momento que a gente começa a reequilibrar esses órgãos vibracionais novamente, a gente vai, conforme as sessões vão avançando, esse animal vai demonstrando, por exemplo, que nem eu falei, né, do animal muito agitado, ele vai se acalmando aos poucos. Então, mesmo que eu não esteja lá, o animal vai continuar aí mais calmo, né? Então, Tá. E deixa eu te perguntar aqui também. É claro que a gente está na qual a gente sabe que a gente complementa, a gente integra as técnicas, mas se alguém quiser fazer uma sessão só de cromo, então resolve. Tipo, resolve não, mas tipo, a gente vê resultado só com uma sessão de cromo, por exemplo, para acalmar ou para algum tratamento. Ou é legal a gente estar sempre. Não sabe que é legal, mas se a uhum. pessoa quiser fazer uma sessão única de cromo, ela consegue, ela pode. Olha, eu vou te falar que se eu fosse, por exemplo, te indicar a cromoterapia para uma única exclusiva situação, seria para emocional e mental. Isso você já consegue ver um resultado assim, tipo, imediato. Isso é bem nítido que você consegue ter esses resultados mais rápidos. Mas se for algo mais crônico, então for algo, por exemplo, que a gente está tratando aí o corpo físico, né? Então eu acho bem legal a gente associar para que a gente, na verdade, tenha uma resposta mais rápida desse indivíduo. Então, por isso que eu gosto de associar com a acupuntura, por exemplo. Né? Mas você também poderia colocar uma luz de cromoterapia durante as suas sessões de físio, enfim. Mas se for para tratar a parte emocional, aí eu falaria para você que sim, que apenas com a cromoterapia a gente consegue bons resultados, tá? Mas se for para tratar aí a parte física, né, o corpo físico, aí eu falaria que seria legal assim associar com outras terapias para você conseguir ter uma melhora mais rápida. Tá. E aí, cada animal reage de um jeito, como que é? Falando de espécies, né, de repente. Assim, é que na verdade, a resposta que esse animal vai me dar vai de acordo com que esse animal, com que a queixa do animal em si, né? Então, cada animal ele vai reagir de uma forma, porque cada animal ele, como eu posso falar? Ele tem, não são todos os animais que vão ter os desequilíbrios de tal chakra. Então, por exemplo, eu tenho um animal X, ele não vai estar desequilibrado nos mesmos chakras que o animal Y. Então, a resposta vai ser basicamente através disso. Então, depende muito do que o animal está precisando naquele momento, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, não tem um... É para todos, é isso que eu quis dizer, né? Se eu tiver um Sim, gatinho sim. da Índia, se eu tiver, né, um Aham, chinchila. sim, com certeza, porque todos nós temos esses centros de força dentro da gente que carregam essa energia, né? Na verdade, tudo no universo é energia. Então, que nem eu falei, que dentro da gente nós temos, né, essas partículas energéticas que tem nas luzes, que são os fótons, que faz com que as células se comuniquem. Então,
tanto nós, pessoas, como os animais, enfim, todos nós somos energia. Então, qualquer um pode. Uhum. E aí eu peguei ali o gancho, mais ou menos, acho que estava falando com a Lara ainda, da contraindicação, e aí você falou da hemorragia. Tem alguma outra contraindicação que você que tenha, fora hemorragia? Não, na verdade, é mais essas situações, por exemplo, de que o animal está passando por uma situação de estresse, uma situação em que já tem muita adrenalina naquele organismo, e se você colocar uma cor que vai estimular ainda mais a produção dessa adrenalina, você pode fazer com que esse quadro venha a piorar. Agora, se você também tem um animal que é o contrário, então o animal já está prostrado, e você vai me colocar uma cor azul índigo, que é uma cor que consegue diminuir os batimentos cardíacos e tudo mais, você vai fazer aquele animal ficar mais prostrado, né? Então, não é que há contraindicação, mas às vezes você pode, né, quando você sabe utilizar as cores e os seus significados e tudo mais, você consegue trazer um benefício muito maior para o paciente, né? Mas que nem eu falei, né? Não tem nem comparação com uma erragem errar uma dose de uma medicação alopática, né? Isso de fato. Então, patologicamente, então quase não tem contraindicação, né? Falando de doenças, eu diria. Então, Beca, aqui na verdade a doença, ela é muito desequilíbrio energético, né? Então, antes de vir a doença, teve aquele desequilíbrio. Então, se você vai usar uma cor que vai estimular ainda mais negativamente, então vai estimular para que, como se você estivesse mandando, ao invés de você estar equilibrando aquela energia, você está fazendo ela se desequilibrar ainda mais, então você pode sim piorar o quadro da doença, sim. Isso, por exemplo, da hemorragia, que nem eu te falei, o cachorro está tendo uma hemorragia e você vai expor esse animal a uma luz que estimula ainda mais, então essa hemorragia pode piorar. Né? E aí falando de indicações, na verdade, ainda pensando nessa questão não só de padrão energético ali, né? De acalmar o animal, ou de repente excitar esse animal, alguma coisa assim. Mas quando que, fora a prostração, quando que você pensa em cromoterapia, assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, aqui a gente falou muito disso, né? De padrão energético, enfim, né? Dos chakras. Uhum. Mas quais seriam as maiores indicações? Agora a gente falou das contraindicações, agora estou perguntando das indicações. E que eu sei que, né, um geralzão ali dá para quase tudo, mas quais são as maiores indicações para isso? Quando a gente vai tratar, com certeza, o corpo mental e emocional. Então, as cores, elas têm um efeito gigantesco quando a gente vai tratar o emocional de uma pessoa. Então, tem vários relatos, né, que comprovam a utilização da cores para tratamentos como a depressão, né? Então, a gente consegue maiores benefícios na cromoterapia quando a gente vai utilizar nesses casos. Tá. Bom, vamos lá. Tem alguma coisa, Ju? Eu não sei o que vocês combinaram aí, se vocês fizeram um roteiro, como foi. Eu queria te dar um pouco de espaço também, alguma coisa que você esteja pensando. Gente, quem tiver dúvida sobre a cromoterapia, aproveitem o momento, mandem perguntas aqui pra gente no nosso chat. Eu tenho sim, Beca. Eu acho legal falar que já me perguntaram, inclusive, isso, que se a cromoterapia a gente consegue trabalhar à distância, né? Então, não necessariamente tem um paciente na nossa frente. E sim, se você, por exemplo, é um profissional reikiano, né? Então, sim, você consegue usar a cromoterapia a seu favor nessas terapias. Então, o que vai acontecer? A gente sabe, por exemplo, que o chakra laríngeo, ele é responsável pela cura à distância. Então, no curso do Reiki, né, tem vários níveis. E um dos níveis do Reiki
você aprende a fazer essa cura à distância, né? Emanar esse reiki à distância. E quando você utiliza da cor azul, que é a cor responsável pelo chakra laríngeo, você está ainda fortalecendo ainda mais o seu chakra laríngeo, então você vai conseguir canalizar mais essa energia e conseguir emanar mais essa energia para o paciente. Então, a cromoterapia a gente consegue sim utilizar de uma forma à distância, assim, com certeza. Até tem pessoas que quando vão fazer, só de você às vezes querer emanar uma energia para alguém, né, de alguém que está hospitalizado ou estiver passando por essas situações, e você mentalizar a cor, por exemplo, o verde, que é uma cor que vai trazer aí a autocura, né? A cor violeta, então você consegue sim se beneficiar da energia dessa cor junto com o resto dessas energias que você está emanando para a pessoa. Entendi. E quer explicar um pouquinho, mais ou menos, do que é essa questão de chakra, de como funciona? Porque a gente brinca, né? Ah, preciso alinhar meus chakras. Precisa alinhar meus chakras. Então, os chakras, a gente tem diversos tipos de chakras no nosso organismo. Mas eu trabalho os 7 principais, tá? Que seria o básico, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Mas esses chakras, eles estão relacionados a um órgão específico e uma emoção específica. Então, quando a gente tem... Eu estava até explicando para a Lara. Quando a gente tem um desequilíbrio de algum desses chakras, nós temos, consequentemente, o desequilíbrio de algum órgão, né? Aí, quando a gente está falando de órgão, a gente está falando da energia desse órgão. E a gente também tem um desequilíbrio aí emocional e mental associado. E cada chakra tem uma cor, né? Que são as 7 cores do arco-íris, que são as 7 cores do plexo solar. Então, por isso que na cromoterapia a gente usa, né? Eu uso as 7 cores do plexo solar, porque são as 7 cores dos chakras. E esses chakras, eles são responsáveis por vibrar numa frequência, né? Que a gente consegue aferir através de hertz. E cada luz a gente aponta ali para aquele chakra que vibra, sei lá, 400 hertz. Então a gente vai colocar uma luz que vibra a 400 hertz também, que será também a cor, que é aquele chakra. Então eu sei que, por exemplo, o chakra vermelho, ele vibra a 400 hertz, então eu vou pegar a luz da cromoterapia e vou jogar essa informação, então essa vibração naquele chakra, em busca da gente conseguir equilibrar essa energia aí desse órgão e desse chakra em si. E a gente fala muito que a doença também vem quando há um desequilíbrio de um dos chakras, né? Um ou mais. Porque, na verdade, quando a gente tem um desequilíbrio energético de um órgão, a gente, por consequência, então, por efeito dominó, a gente vai ter um desequilíbrio dos outros chakras também. Então, porque se um está em deficiência, é porque outros estão em excesso. Então, por isso que eu costumo tratar bastante a parte dos chakras com a cromoterapia. Então, entendi. Então, um chakra, na verdade, ele é como se fosse um receptor energético. Na verdade, ele funciona como uma válvula energética, digamos assim. Ele é responsável por fazer com que a energia do nosso corpo ela fique em constante movimento. Porque à medida que essa energia ela se estagna em um determinado chakra, um determinado órgão, é aí que vem a doença. Então, por exemplo, é comum, é normal nós ficarmos, falando agora da parte emocional, é normal a gente sentir raiva, sentir medo, sentir felicidade, tristeza, isso é comum, né? Todos nós sentimos. O problema é que se a gente fica triste muitas vezes por longos momentos, então tem até uma música que fala que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Porque isso é um desequilíbrio, tem um desequilíbrio ali. E aí, isso é importante porque é a partir desse desequilíbrio que a gente vai começar a ter manifestações físicas, né?
Então, por Uhum. isso que a gente consegue trabalhar até como forma profilática, né, de doenças, para a gente sempre manter essa energia aí indo para todos os órgãos, para todas as vísceras e tudo mais, para que não haja uma estagnação de energia em nenhum local. Tá. E tem alguma situação, assim, no seu dia a dia, alguma coisa diferente, alguma coisa que te marcou, que, sabe, algum caso, algum paciente que você atendeu, que você queira comentar, que você queira nos contar? Eu lembro, na verdade, de uma situação que quando é que eu tive a cromoterapia na pós, né, de acupuntura, e depois eu fui fazer um curso de cromoterapia só de cromoterapia. E eu lembro que no curso de cromoterapia, na primeira vez que, na verdade, não no curso, foi na pós, me enganei. Eu não, eu sabia mais ou menos o que era cromoterapia, mas eu tava meio naquela, será, né? Cores, enfim. Mas daí a professora, né, que estava dando aula naquele dia, ela pediu pra gente levar os nossos animais e tudo mais. E eu tinha uma colega que ela levou um bulldog francês, que era tipo aquele que é ligado nos 320, né? O cachorro, gente, só faltava ele andar no teto, de verdade. E aí a professora falou, a gente então vai fazer um tratamento, né? Iniciar o tratamento com a cromoterapia, porque a gente vai buscar acalmar esse paciente. Aí eu já tipo, uhum. E juro, ela começou, né? Ela iniciou a sessão dela também com musicoterapia. Então ela colocou um mantra e depois ela Uhum. colocou a luz azul índigo, né? Que eu falei que ajuda na parte de ansiedade, né? E tudo mais. Juro, acho que deu uns 5 minutos que o cachorro tava dormindo. Assim, foi uma coisa surreal, assim. Então, eu lembro, isso ficou muito na minha cabeça, né? Porque realmente era algo que eu, né? Será se realmente funciona? Será que não? E o cachorro se acalmou. E tem vários pacientes que eu também já coloquei, iniciei, né? Eu costumo iniciar também com a cor azul índigo, se o paciente é muito agitado, e que o paciente se acalmou ali depois de alguns minutos, e que realmente o tutor fica assim, né? Nossa, mas eu achei que seria horrível, que precisaria um monte de gente conter, né? Esse paciente. E não, ele simplesmente, por conta dessa vibração, o animal se acalmou ali. Eu acho que é por isso até importante a gente estar fazendo sempre essas lives, a gente está informando, né, os tutores. Eu passo muito isso também. Hoje eu passo com laser, passo, acho que, bom, o pessoal deve passar com magneto, né? Ali, porque a pessoa fica mais, ai, mas essa luzinha, essa Uhum, luzinha tá fazendo alguma exato. coisa. Eles ficam meio céticos ali, mas depois que começa a ver os resultados, eles ficam impressionados. Né? Falam, nossa, É crer pra ver, né? É ver pra quê, né? é, Pra ir ao contrário. é, Mas é muito isso. é impressionante. Ó, a Ju tá mandando algumas perguntas aqui. Ela perguntou se existem cursos de cromo. Sim, existem. Tem mais? Pode falar. Eu vou fazendo uma de cada vez. Sim, existem diversos cursos de cromoterapia, né? O curso que eu fiz foi com a doutora Camila Marques. Aí depois, se alguém se interessar, eu não sei se ela ainda está dando curso, mas provavelmente eu acredito que sim, porque ela trabalha muito com a medicina holística. E, Uhum. e você consegue também diversos cursos de cromoterapia, que nem eu falei, você não precisa ser da área da saúde ou veterinário, médico, enfim, você consegue fazer um curso de cromoterapia também. Então, sim, existem cursos para isso. Tá. E na verdade, como a cromoterapia ela é uma ciência médica, então o SUS ela reconhece a cromoterapia como uma terapia complementar. Então, você pode se beneficiar desse tratamento pelo SUS. Então, como ela é uma ciência médica, você consegue fazer mestrado em cima da cromoterapia, você consegue fazer uma iniciação científica em cima da cromoterapia. Então, além de cursos, você consegue aí fazer uma especialização em cima desse tema. Entendi. A Ju também ainda está perguntando aqui se daria para associar cromo nas sessões de físio. Eu não sei se ela pegou essa parte, mas eu lembro que você me falou isso, né? Que eu poderia, inclusive, fazer a Sim. cromo na físio, né? Uhum. Muito legal. Inclusive, eu vou incluir isso. Tanto, já incluí a musicoterapia, agora eu vou incluir a cromo. Né?
vínculo. Sim, a gente pode associar, sim, com qualquer tipo de tratamento, né? A cromoterapia sempre vai estar auxiliando a favor aí do paciente, né? Quando usada de forma adequada. Tá. Aqui, ó, a outra Ju, nossa física, perguntou aqui, ó, para acalmar aqueles que são ansiosos ou para dar uma acordada naquele paciente mais calmo? Acho que é para os dois, né, Ju? Dá para fazer isso também? Pegar um paciente que é muito tranquilo, ele estimula de repente com um vermelho e dar uma agitada? Dá também, é. O contrário também é verdadeiro, né? Então, dá sim, pra gente colocar cores estimulantes e a gente conseguir ver o animal ficar é, mais alegre, né? Com mais energia, assim. Dá pra gente trabalhar a cor dessa forma, né? O oposto. Dá pra gente fazer isso sim. Gente, eu tô tendo várias ideias aqui agora, Ju. Verdade, não sabia que dava Mas que pra nem eu fazer isso. falei, que como há cores estimulantes e cores sedativas, então se a gente utilizar se a gente vê que o animal está muito frustrado e a gente colocar ali uma luz vermelha, uma luz laranja, uma luz amarela, a gente consegue fazer sim com que esse animal receba essa energia, né, essa frequência vibracional, que é uma frequência vibracional forte, né? Digamos assim, é uma luz que aí vai trazer bastante energia para esse paciente. Então, por isso que a gente consegue também trabalhar o oposto. Tá. Então, por exemplo, aqui, né, o pessoal não conhece muito, a gente tá aqui entre colegas, mas pensei, por exemplo, eu atendo, né, uma gatinha aí, uma persa do Himalaia, ela é super tranquila, né, a gente até brinca que ela é tranquila demais. Então, de repente, nesse caso, eu poderia estar usando a cromo para ver se dá um up. Pode sim. Pode Ai, que utilizar legal, assim já das cores. Mas eu gosto muito me de falar salva. também, Beca, porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, mas com quanto tempo, por exemplo, a gente consegue ver um resultado, né? Da cromoterapia, né? E tudo mais. Que nem eu comentei já. A cromoterapia, quando ela entra aí para tratar distúrbios emocionais e mentais, ela tem um efeito aí um pouco mais rápido. A gente consegue ver os efeitos mais rápidos. Então, por exemplo, também para animais que chegam muito agitados, a gente coloca uma cor aí azul índio, por exemplo, para acalmá-lo, um violeta, a gente consegue ver, né, na hora, assim, o animal se acalma. Aí, para tratamentos como no corpo físico, né, então que a gente vai tratar doenças crônicas, então a gente precisa aí de mais sessões. Mas uma coisa que é muito importante ressaltar é quando a gente tem o tutor junto com a gente nesse tratamento, né? Então, assim a gente consegue um tratamento bem mais rápido, porque quando o tutor ele se envolve nesse tratamento, a gente consegue, com certeza, acelerar e muito a melhora desse paciente. Por quê? Porque a ligação, eu acredito muito na conexão que os tutores têm com seus animais, e isso é muito nítido nas sessões. A gente vê o quão especial esses animaizinhos são para o tutor, e vice-versa, o quão especial os tutores são para esses animais. Então, essa relação, essa energia, essa troca energética, ela é muito importante mesmo nas nossas sessões. Porque a gente está presente na vida daquele paciente durante algumas horas ali naquela sessão, né? Mas aquele tutor é ele que vai ficar com aquele paciente na maior parte do tempo. Então é ele que é o responsável por dar amor, né, na maior parte do tempo para aquele animal, é ele que é responsável por alimentar aquele animal, por levar, né, se a gente estiver atendendo nas clínicas, ele é o responsável por levar aquele animalzinho para o seu tratamento, para administrar as medicações. Então, quando a gente tem aí uma parceria, digamos assim, do tutor, né, trabalhando ativamente naquela reabilitação do paciente, a gente tem uma melhora gigantesca, assim, e muito mais rápida, né? Isso é comprovado com os nossos pacientes, né? Quando a gente tem aqueles tutores que vibram, né? Quando o cachorro melhora, que vê um detalhezinho, né? Nem que seja, nossa, hoje ela dormiu melhor. A gente vê que aquilo para o tutor foi, nossa, muito, muito legal. Então, quando a gente vê essa energia, né, vindo do tutor, né, a gente consegue ver essa relação que ele tem com o animal, aí essa melhora
bem mais rápido. É, eu estava pensando aqui também, acho incrível quando a gente vê essa conexão mesmo, né, de animal, ali, tutor, até de cães ansiosos, gatos ansiosos, você vê que o tutor é ansioso, né, ou tutores mais calmos, com animais mais calmos, e Isso. acho que é legal isso, né, você conseguir explicar essa importância da energia que a gente passa, né, que eu acho que eles não entendem muito, eles querem ver o resultado ali de aparelho, né, do agulhamento, mas é importante a gente estar explicando ali para esses tutores, né, que a gente tudo que a gente está sentindo ali na hora a gente passa para aquele animalzinho, né? A gente vê Sim, muito sim. isso nos atendimentos, os cães ansiosos ou gatos ansiosos, e quando você olha, o tutor tá ali, tipo, olhando e o animalzinho olha para O ele que o como... medo, né? Que o medo, na verdade, é muito mais vindo do tutor do que do animal. Mas, na verdade, Beca, sim, isso é uma verdade, né? Que o tutor, sim, ele pode vir a influenciar, por exemplo, no medo excessivo do animal e tudo mais. Só que, como eu falei, o ambiente também, outros fatores podem influenciar nisso. Então, não só o tutor é responsável, né, por aquele animal estar mais ansioso ou, né, ou ter mais medo, enfim. Isso vai muito também do próprio animal, do próprio desequilíbrio dos chakras do próprio animal. Então, dependendo do chakra que está ali desequilibrado, a gente tem também essas manifestações do medo, da raiva, da tristeza, né? Então, tanto o tutor pode passar essa energia vibracional para o paciente, fazendo com que ele fique mais ansioso, mas tanto quanto isso pode vir de forma endógena, né? De forma dele mesmo, né? De dentro para fora. Entendi. Ju, mais alguma consideração? Estamos chegando ao fim da nossa live. Saímos bem, acredito, tivemos algumas dúvidas, mas queria agradecer a você por ter vindo aqui, falar um pouquinho do que você faz, do que você gosta. Espero que todos tenham tirado suas dúvidas. Quem não tirou, gente, só entrar lá no Insta da Fale, pode perguntar. A Ju vai estar lá com a gente também para responder qualquer dúvida que vocês tenham. E, Ju, queria pedir para você passar, né, aí você tem Insta? Como que é? Fazer uma divulgação sua? Primeiro eu queria agradecer, né? Obrigada pelo convite. Eu gosto muito da cromoterapia, né? Por isso que é dos assuntos que quando a Gabi veio me falar assim, se eu poderia fazer uma live sobre a cromoterapia. No início, eu vou confessar que eu fiquei, ai meu Deus, mas será assim? Porque eu tenho, né, vergonha, né, de ficar falando e tudo mais, dá aquele nervosismo, mas depois foi questão de alguns minutos, eu voltei pra Gabi e falei, não, vamos falar. Porque é um tema que eu amo, tipo, eu gosto muito, assim, né, por ver os resultados e enfim. Sim, o meu Instagram é @mazolivete. E é isso, gente. A galera já falou aí, ó. A galera, ó, tá puxando aí, hein, ó. Muito esclarecedora a live sobre a cromoterapia. E Eu é acho isso aí, importante, gente. assim, né, a gente, quanto trazer esse conhecimento, né, de novas abordagens terapêuticas para os nossos pacientes. Porque, que nem eu falei lá no início, chega a um determinado ponto, se a gente for só para tratar o corpo físico, em que a gente pode se deparar por medicações não funcionarem, por associações medicamentosas trazerem mais malefícios do que benefícios. Então, é muito importante nós termos essas outras áreas da medicina integrativa, né, que vão tratar aquele paciente também na forma emocional, energética e mental. E aí a gente consegue, associando esses três corpos, né? Então, energia, emoção e mente e o corpo físico, a gente consegue, com certeza, melhorar aí muito mais a qualidade de vida daqueles pacientes. E a longo prazo isso é muito benéfico, né? Por conta também dos efeitos colaterais, muitas vezes, da alopatia, que a gente sabe que infelizmente às vezes acontece, né? Tá certo. Gente, queria só complementar. Às vezes a gente traz algum convidado que é de fora, né? A gente acaba conversando sobre algum assunto que esse colega trabalha. Hoje, a Juliana, como ela já se apresentou no começo, ela é colaboradora da Qualivetes. Então, a cromoterapia está disponível nos nossos serviços aí da Qualivetes. Você que se interessou, quer saber um pouquinho mais, entra lá no Insta, entra no Insta da Ju também.
tá? E qualquer coisa, tirem suas dúvidas. E é isso, E gente. sim, eu fico à Um beijo. disposição. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode me mandar aqui que eu respondo. Tá bom, Ju. Obrigado. Um beijo. Obrigada, Boa noite. Beca. Beijo, boa Até noite, semana que vem, pessoal. na nossa É, próxima live, quinta-feira, live da Polivete. estarei Beijo. assistindo. Beijos.